Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. Boa noite para vocês que estão aqui com a gente, que querem aprender mais da Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2018. Sejam todos bem-vindos ao Bible Café. Hoje nós temos um assunto muito bom, que é falando sobre a Palavra de Deus, ok? Sobre a Bíblia. E é uma pergunta que muita gente me faz. A Bíblia é a Palavra de Deus? O que você acha? Muita gente tem dúvida. Até mesmo pessoas que estão na igreja já há muito tempo têm muitas dúvidas sobre se a Bíblia é, de fato, a Palavra de Deus. Eu espero que você não tenha nenhuma dúvida, mas, de qualquer forma, hoje nós vamos falar muitas coisas sobre a Bíblia. Se você tiver a sua pergunta, não deixe de enviar aí para a gente. Estamos ao vivo aqui do Facebook da Nova Geração, direto de Denver, no Colorado, e é um prazer muito grande ter você aqui com a gente nessa noite. No Brasil já são meia-noite, aqui ainda são 7 horas da noite, ok? Se você está em Denver, um abraço para você. Se você está no Brasil, se você está em qualquer outro lugar dos Estados Unidos, um abraço para você também. Que Deus te abençoe. Eu vou orar com você e depois dessa oração, então, nós vamos entrar diretamente no assunto, ok? Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que Tu tens dado para nós de estarmos aqui, Senhor, para falar daquilo que é a Tua Palavra, para falar, Senhor, das coisas que o Senhor deixou para nós. E nessa hora, Senhor, eu te peço que Tu possa abraçar cada coração, ó Deus, e que Tu possa, Senhor, abrir o entendimento, a visão espiritual, para que possamos juntos caminhar, navegar, ó Deus, naquilo que é a Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, se alguém está tendo lutas, dúvidas, ó Deus, batalhando com a fé, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, ó Deus, segurar esta pessoa pela mão e colocar os seus pés no lugar firme e seguro. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, sejam todos bem-vindos, aqueles que entraram depois aí do nosso bem-vindo. E hoje o nosso tema é: a Bíblia é a Palavra de Deus? Muito bem, esse é um assunto muito interessante e existem várias curiosidades que as pessoas têm sobre a Bíblia, né? Como nós podemos saber se a Bíblia de fato é a Palavra de Deus, né? Essa é a pergunta que talvez muitas pessoas têm. Como eu posso saber se a Bíblia não é um livro como outro livro qualquer? Muita gente diz assim: mas a Bíblia foi escrita por homens também, então ela não pode ser a Palavra de Deus. Ora, claro que foi escrita por homens, mas nós precisamos ver as condições que foram escritos estes livros da Bíblia. Primeiro eu quero dar algumas informações sobre a Bíblia que eu entendo que são muito importantes para construir a nossa base, né? A Bíblia ela levou mais ou menos 1.500 anos para ser escrita, ou seja, ela foi escrita por várias pessoas durante um processo que levou aproximadamente 1.500 anos. Isso é importante para nós entendermos a veracidade da Bíblia. Por quê? Porque quem começou primeiro a escrever a Bíblia não conheceu as outras pessoas que também escreveram a Bíblia por várias circunstâncias. Uma delas é pela questão do tempo, né? Ninguém jamais viveu 1.500 anos. E nós temos o homem que viveu mais tempo na Bíblia, viveu pouco mais de 900 anos. Então, de fato, isso é uma coisa muito importante. Segunda coisa, que as pessoas que escreveram a Bíblia foram profetas de Deus, foram pessoas que tiveram experiências com Deus, as quais Deus se revelou para elas. Essas pessoas também estavam em lugares diferentes, épocas diferentes, profissões diferentes, ou seja, elas tinham uma vida que não era... Muitos não tinham uma vida acadêmica, muitos não eram considerados, vamos dizer assim, doutores ou pessoas realmente de forte educação. E isso é muito interessante. Também
há um outro aspecto, é que a Bíblia não é como nós conhecemos hoje. Ela não era, como nós conhecemos hoje, um livro inteiro, como está aqui na minha mão. A Bíblia era livros que as pessoas iam escrevendo, e além do mais, no Velho Testamento não existia ainda o papel. Então eram escritos em rolos, os rolos tais que eram peles de animais. E para você ter uma ideia, por exemplo, um só livro da Bíblia, ele poderia encher uma sala, né, se você colocasse um rolo em cima do outro, porque é um material muito grosso. E então havia partes aqui, e é interessante que não era de fato algo compacto como nós podemos ver, fácil de ler, acessível, né, dessa forma. Um outro aspecto também, que é uma informação importante, é que não existia imprensa como nós conhecemos. Então a Bíblia foi escrita literalmente à mão, a tinta. Não havia essas canetas hoje maravilhosas que nós temos, não havia computadores, obviamente. Então, ou seja, era um processo manual. E depois de muito tempo, esses rolos, eles foram feitos cópias desses rolos. E é muito interessante a gente pensar nesse aspecto, porque isso tem um outro aspecto que eu quero que você entenda daqui a pouco, quando a gente for falar sobre algo que mostra de fato a veracidade das Escrituras. Então, esses dados são muito importantes para que a gente entenda, né? As pessoas que faziam cópias da Bíblia, cópias manuais, eram pessoas que foram chamadas de escribas, né, que nós poderíamos chamar de escrevente ou escrivão, né, nós conhecemos isso. E essas pessoas, é muito interessante que elas de fato entendiam, por exemplo, que se estivesse aí com o livro de um dos profetas ou os escritos de Moisés, por exemplo, foi o homem que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que são eles Gênesis, Êxodo, Levítico e Apocalipse, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, ou seja, eram pessoas que gozavam de um grande respeito na nação de Israel. E a pessoa que ia fazer uma simples cópia desse livro, entendendo que é um livro sagrado, ela tinha todo um procedimento, ela tomava banho, ela trocava de roupa, ela tinha toda uma preocupação com a santidade. Um outro aspecto também muito interessante é com relação ao nome de Deus, porque em hebraico praticamente não existem vogais. Então o hebraico é escrito e as vogais são pronunciadas, entretanto não se escreve vogais. Dentro disso, para dizer, por exemplo, que na Bíblia, de fato, ninguém sabe como é corretamente o nome de Deus no Velho Testamento. E o nome Deus é um nome que vem do grego, que foi inserido depois, né, por causa das divindades, de fato, mas de fato ninguém sabe como verdadeiramente é o nome de Deus. Então as pessoas dizem, o nome de Deus é Jeová, mas isso já é algo que nós agregamos. Nós agregamos, por exemplo, as vogais e chegamos a este som. Por quê? Porque as pessoas que escreviam o Velho Testamento, elas, lá na lei de Moisés, tem um mandamento, dentro dos 10 mandamentos, que diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então o que elas faziam? Elas, com medo de, vamos dizer assim, errar o nome de Deus, ou de criar uma situação em que poderia, no entendimento dela, o nome de Deus ser tomado em vão, ela então ela praticamente não escrevia o nome de Deus de fato. Então tem alguns detalhes assim que são muito importantes. Outro aspecto também, que a Bíblia, o Velho Testamento, foi escrito originalmente em hebraico, que é a língua dos hebreus, que é a língua dos israelitas, e posteriormente esse Velho Testamento foi traduzido também para o grego.
E o Novo Testamento foi escrito em grego e aramaico. A maior parte dos escritos sobre Jesus foram escritos em aramaico. Jesus também falava o aramaico, que é uma espécie de dialeto do hebraico. Então, anos depois, muitos anos depois, foi feita uma tradução do Velho Testamento para o grego, que nós conhecemos como Septuaginta. Ok? Hoje não vou te dar muitos dados assim, porque eu sei que isso não vai influenciar muito naquilo que você possa crer sobre a palavra de Deus. Bom, mas esses dados são muito interessantes, ok? Para que a gente possa entender um pouco mais sobre a Bíblia. Então, como nós podemos, vamos dizer assim, o que nós podemos dizer sobre a Bíblia? Mesmo tendo todos esses autores, você vai ver, a Bíblia tem 66 livros. Não são 66 autores. Tem pessoas que escreveram mais de um livro, especialmente no Novo Testamento. Nós temos aí uma boa parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo, o apóstolo de Jesus. Ele escreveu as cartas, nós conhecemos, né? Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, 1 e 2 Tessalonicenses. Tem várias cartas, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon. E ele escreveu essas cartas para igrejas nos lugares onde ele passava evangelizando. Ele plantava uma igreja e depois ele tinha que sair dali, continuar a sua viagem missionária, e ele escrevia então cartas para estas igrejas, ensinando para essas igrejas maneiras de como se comportar, coisas que ele mesmo diz lá quando você lê em 1 Coríntios, no capítulo 11, que é um texto muito conhecido da ceia do Senhor. Ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então Paulo teve uma experiência maravilhosa com Jesus. Primeira vez que Jesus apareceu para Paulo foi quando ele se converteu, apareceu no caminho de Damasco. Mas Jesus disse que apareceria para ele ainda outras vezes. Jesus, de fato, continuou aparecendo para Paulo, ensinando para Paulo, e foi aí então que Paulo também escreveu a maioria das coisas que ele aprendeu do Senhor. E por isso o Novo Testamento e as cartas de Paulo são consideradas a palavra de Deus. É interessante também nós falarmos rapidamente sobre o cânon. E o que é o cânon? O cânon foi uma constituição, uma reunião de um determinado grupo de pessoas, de fato, religiosas, interessadas na palavra de Deus. E a palavra cânon significa vara, ou régua de medir. Então eles tomaram vários critérios, estes critérios, para determinar se de fato qual dos livros de fato poderiam ser considerados inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Porque havia muitos livros, e há outros livros, inclusive, há outras cópias de outros evangelhos e etc. E eles então chegaram nesta composição que hoje nós conhecemos, que são os 66 livros da Bíblia Sagrada. Esse é muito importante, por quê? Porque eles chegaram à conclusão de que o conteúdo desses livros não podem ou não poderiam ter vindo simplesmente da mente humana. Tá? E a palavra inspirado quer dizer, praticamente foi soprado por Deus. Okay? Deus não desceu para escrever, mas Deus usou os homens. E a própria Bíblia diz isso. Provavelmente nós vamos ter um segundo programa falando sobre a inspiração das Escrituras, mas a Bíblia diz que ela é inspirada pelo Espírito de Deus. Os homens foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Então, isso é importante. Mas, vamos então a uma coisa que é muito importante sobre a Bíblia. Primeira coisa que nós vemos na Bíblia, que nós podemos, digamos assim, ter como evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus, é que a Bíblia é considerada uma unidade só, apesar de serem vários livros. E ela é vários livros, como eu disse, escrita por diferentes pessoas, diferentes épocas, num período de mais ou menos 1500 anos.
algo muito interessante. A Bíblia não se contradiz, a Bíblia tem unidade na sua mensagem. Aquilo que ela fala no início, ela aponta a mesma coisa no final. A Bíblia mostra o início, o meio e o fim de todas as coisas. Então ela mostra o início da criação do homem, o início do mundo, ela mostra como Deus se revelou e se manifestou ao homem. Daqui a pouco a gente vai ver algumas coisas interessantes sobre isso, e mostra, de fato, o principal objetivo da Bíblia não é trazer detalhes sobre algumas perguntas que talvez nós hoje ainda temos, como por exemplo, como que o homem foi de fato formado. A Bíblia fala isso, mas fala de uma maneira não tão detalhada. Diz que o Senhor Deus formou do pó da terra um boneco, né, de barro, e soprou sobre ele e deu fôlego de vida. Foi Deus que fez o homem. É muito interessante isso, diferente de todos os animais, de todas as outras coisas. Então a Bíblia mostra isso. Mas uma das coisas que nós temos que ter em mente sobre a Bíblia é que a Bíblia ela foi escrita para revelar o plano de salvação para o homem, o plano de redenção para o homem. Mostra a criação do homem, a criação do mundo, e mostra também a queda do homem, onde e quando o homem se desviou, onde como o homem se afastou de Deus. E isso é interessante para a gente entender o projeto de Deus, porque em cada livro da Bíblia, eu já falei isso em outro programa, há uma profecia sobre Jesus. E durante todo o Velho Testamento há profecia sobre Jesus, e o Novo Testamento começa revelando Jesus. Então, a Bíblia tem alguns objetivos. A primeira coisa, o primeiro objetivo da Bíblia é revelar o plano de salvação para o ser humano. E o plano de salvação para o ser humano não pode existir sem Jesus. Então a Bíblia ela existe para revelar Jesus, o Filho de Deus, que é a peça central na salvação do ser humano. Nesse ponto, nós vamos ver que a Bíblia ela não tem argumentos, ou ela não pretende ter argumentos, não tem a intenção de tentar provar a existência de Deus. Porque a existência de Deus, ela não é necessário ser provada, porque a própria Bíblia já diz que Deus, o que de Deus pode ser conhecido, Deus já revelou nas coisas que estão criadas. Ou seja, quando nós vemos a complexidade da criação, então nós vemos aí que há um Deus criador. Então a Bíblia não vai gastar nenhum tempo, não vai simplesmente entrar nesse assunto para dizer assim, eu tentar provar que Deus existe. Ela existe para aqueles que de fato já creem que existe um Deus, e existe algo mais que é muito interessante. Eu não consigo falar tudo tão rápido e tantas coisas fascinantes sobre a Bíblia. Então veja bem, como você vai saber? Já disse, primeira coisa é a unidade. Se você lê a Bíblia, ou se você já leu a Bíblia toda, ou se você lê a Bíblia toda, você vai ver a mesma mensagem do início ao fim. A unidade da Bíblia, apesar dos autores serem diferentes, a maioria não terem se conhecido um ao outro, ela fala a mesma coisa. Mas uma coisa muito interessante na Bíblia são as profecias da Bíblia. A Bíblia tem muitas profecias. E as profecias é uma maneira de nós vermos a veracidade da Bíblia. E nisso eu quero me deter um pouco mais. Por exemplo, quando você vê na própria Bíblia, você vai ver profecias de Deus, quando Deus se revelou a determinadas pessoas, e você vai ver essa profecia sendo cumprida anos depois, até séculos depois, mas ela foi cumprida. Isso é algo muito importante para a nossa fé e para aquilo que nós entendemos e cremos sobre a palavra de Deus. Então, por exemplo, nós temos, eu vou citar a formação da nação de Israel. Eu quero colocar aqui na tela para você o texto bíblico que está lá em Gênesis capítulo 12. Você vai ver comigo aqui algo muito interessante que diz o seguinte: Ora,
o Senhor disse a Abraão. Eu quero que você veja que aqui não está tentando mostrar nada sobre Deus no que diz respeito à revelação de Deus, como dizendo, eu estou aqui, eu existo. Não, simplesmente diz, ora, o Senhor disse a Abraão. E isso é interessante. Quando a gente começa a ler, aí você vai ver a ordem de Deus: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que coisa interessante. Depois, só para você entender um pouquinho aqui essa promessa, que eu quero que você entenda este aspecto, o que Deus está dizendo? Nós estamos falando da formação da nação de Israel. Deus pega Abraão, um homem que temia a Deus, separou esse homem e diz, eu vou fazer de você uma grande nação, vou te abençoar, você será poderoso, vai ser abençoado quem te abençoar e vai ser amaldiçoado quem te amaldiçoar. Interessante, só para você, talvez você se lembrar, não sei se você sabe do fato, mas o então presidente da Venezuela, o presidente Hugo Chávez, ele, em um dos seus pronunciamentos, ele declarou dizendo que ele amaldiçoava a nação de Israel de dentro das suas entranhas. Não sei se você acompanhou isso no jornal na época. E logo depois, não sei dizer agora quanto tempo depois, ele foi diagnosticado com um câncer, né? E esse câncer foi o que levou ele, de fato, a óbito. E aqui é algo interessante, o texto está dizendo, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha que coisa interessante, está aqui no versículo 3, você pode ver aí comigo, ok? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas também tem algo aqui muito interessante, em ti serão benditas todas as famílias da terra. De que se trata isso? De que se trata em ti serão benditas todas as famílias da terra? Há uma conexão, porque Jesus Cristo veio exatamente da nação de Israel. Jesus Cristo o Jesus humano, é o descendente de Abraão. Ele veio de Abraão. Então a salvação veio através de quem? A salvação veio através da nação de Israel. E isso é algo importante, porque aí é Bíblia. Outra coisa interessante, continuando aqui, você vai ver, vou colocar de novo o texto, há algo muito mais à frente, Deus confirma a promessa a Abraão, ele reafirma a promessa, já em Gênesis capítulo 15, diz assim, disse-lhe mais eu, o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra a herdades. E disse o Senhor Jeová, e disse ele, Senhor Jeová, isso é Abraão que diz, como saberei que hei de herdá-la? Então quero só lembrar para você algo muito interessante, que essa questão de dúvida, às vezes é uma coisa natural, todo ser humano tem dúvida, tá? E questionar não é exatamente um problema, tá? Você vê que Abraão estava conversando com Deus e ele pergunta para Deus, como que eu vou saber se de fato eu vou herdar essa terra? E é interessante, Deus continua falando, continuando aí no texto, aí Deus responde para ele assim, então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será tuas sementes, quer dizer, a tua descendência, em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Olha, eu não sei se você acompanha isso aí, tá? Olha o que diz, mas também eu julgarei a gente ou aquela nação a qual servirão e depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais, em outras palavras dizendo, você vai morrer, né, em boa velhice e será sepultada. E diz, a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Isso aqui é uma profecia. Deus está explicando para Abraão quando ele iria dar a terra.
Obviamente, Abraão, ele não viveu todos esses anos. Mas o que aconteceu? Abraão teve o filho, que aliás foi uma outra promessa de Deus. Abraão teve o filho Isaque com 100 anos de idade, a sua mulher tinha 90 anos de idade, ela era estéril, mas mesmo assim o Senhor operou um milagre, ela engravidou, teve Isaque. Isaque teve 2 filhos, que foi Jacó e Esaú. Dos 2 filhos de Isaque, Jacó se tornou o herdeiro da bênção. Aí vem aquela história lá que Jacó comprou o direito de primogenitura de Esaú, que você já deve ter visto. E então Jacó, ele teve 12 filhos. Esses 12 filhos se tornaram as 12 tribos de Israel. E Jacó foi o pai de José do Egito. José do Egito foi um dos 12 filhos de Jacó. José do Egito, então, foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. Lá no Egito, ele, como escravo, depois ele se tornou a segunda pessoa de Faraó. Ele foi o coordenador de todo o projeto para armazenamento de trigo lá no Egito. E Deus levou Jacó depois para lá com os outros filhos dele para não morrer de fome. E é interessante que eles ficaram durante 400 anos no Egito, exatamente como Deus falou. Depois de 400 anos, que eles, então, durante esse período, eles se tornaram escravos do faraó, porque a Bíblia traça vários detalhes que são importantes. Isso é o que diz a profecia, diz: vocês vão servir a esta nação, mas depois eu vou julgar esta nação. E eu vou libertar vocês com mão poderosa e vocês vão sair de lá com muita fazenda. Em outras palavras, Deus está dizendo, vocês vão sair de lá muito ricos. E de fato foi o que aconteceu. Então a gente vai ver aqui, o que a gente pode ver aqui? O cumprimento dessa promessa. Foi quando eles saíram guiados por Moisés, Deus deu a lei, os livros ali da lei para Moisés, e Deus foi guiando eles pelo deserto, com uma coluna de fogo durante a noite, com uma nuvem durante o dia. Houve a travessia do Mar Vermelho, onde Deus abriu de fato o Mar Vermelho, e tudo isso foram promessas de Deus, né? As promessas de Deus foram se cumprindo, as profecias de Deus. Então você vai ver na Bíblia, a Bíblia tem esse detalhe muito importante. As pessoas não creem na Bíblia, mas a Bíblia tem profecias que elas se cumprem, já se cumpriram, né? Uma outra profecia muito interessante diz respeito ao exílio babilônico. Quando Deus tirou o povo de Israel da terra de lá do Egito e deu para eles a terra, Deus fez muita promessa para eles, dizendo, olha, vocês vão ser abençoados, vocês vão ter isso, vocês vão ter fartura, vai ser maravilhoso, vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. E de fato Deus colocou, é um cumprimento de outra profecia. Mas Deus também disse algo muito interessante, e isso eu quero também mostrar para vocês aqui, que em Deuteronômio, no capítulo 28, eu vou colocar aí na tela, mas se você quiser fazer anotações, faça suas anotações, que são muito importantes, para você não esquecer, né, e para você não ficar dependente sempre de que alguém te diga a mesma coisa, porque o objetivo precisa ser que você seja também um instrumento de bênção. Então aqui você vai ver algo interessante. Aqui é o seguinte, é a promessa da deportação por desobediência. Em Deuteronômio 28 tem promessa de muita bênção, mas aqui diz assim: o Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiver exposto sobre ti, a uma gente que não conhece, nem tu, nem teus pais, e ali servirá a outros deuses feitos de madeira e de pedra. Olha, por que Deus está falando isso? Não é que Deus desejou isso para eles, mas Deus havia dito antes, é porque eu não quis colocar aqui todos os detalhes, mas é algo muito interessante que Deus diz: vocês vão para a terra, mas eu não quero que vocês adorem a estátuas, a deuses de madeira, de prata, de bronze, de ouro, como fazem os cananeus. Vocês são diferentes. Eu levantei vocês são os descendentes de Abraão, que eu chamei para mim, para ser o meu povo santo. Vocês adorarão somente a mim. Está lá nos 10 mandamentos. Somente o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Aí Deus então diz: mas se vocês desobedecerem e vocês servirem outros deuses como essas outras nações, aí vai acontecer isso. Eu vou tirar vocês, vou permitir que o inimigo invada
a terra de vocês, que tirem vocês daí, que leve o rei de vocês cativo. E aí passaram-se os anos, e eles se esqueceram dessa fala de Deus, dessa promessa de Deus. E o que eles fizeram? Eles fizeram exatamente o que Deus disse para eles não fazerem. E é interessante aí, você vai ver Deus prometendo isso, e aí você tem o cumprimento dessa promessa ou dessa profecia. Vou colocar de novo aqui o texto, porque aí nós vamos aqui para a 2 Reis. Preste atenção aqui em 2 Reis, que é o cumprimento dessa promessa. 2 Reis, capítulo 24, versículo 8 ao versículo 12. E esse aqui é só um dos exemplos que eu estou citando. Diz assim: tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Neusta, filha de Eunatã de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, e já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, e ele e sua mãe, seus servos e seus príncipes, seus eunucos, e o rei de Babilônia os levou preso no 8º ano de seu reinado. Veja que coisa aqui. É isso exatamente, mais uma profecia. A Bíblia é cheia dessas profecias. Nesse caso, Deus está simplesmente cumprindo o que ele prometeu. Então, ele falou. Aí o pessoal escreveu, Moisés escreveu isso. Muitos anos depois de Moisés, o povo cai nesse pecado. E então Deus cumpre a profecia. Diz assim: olha, vai acontecer isso. Se vocês fizerem aquilo, vai acontecer. E aí o que acontece? Exatamente, o rei é levado cativo e eles vão para a Babilônia. Tá? Existe algo interessante, porque nesse período aí você vai ver que a nação de Israel ficou cativa, né, na Babilônia por muitos anos. Mas é interessante que havia uma outra promessa que está em Jeremias. Vou voltar ao texto bíblico lá. Tudo isso eu estou falando para você entender que a Bíblia ela é um livro de promessas. Veja, nós já lemos em Gênesis, Deus prometeu levantar e criar a nação de Israel. Isso aconteceu. Aí depois você já vai aqui, no texto que nós lemos em Deuteronômio, já foi livros de Moisés. Moisés veio bem depois. Moisés era, vamos dizer assim, bem depois de José. Era, não sei nem dizer que tipo de grau de parentesco ele tinha com Jacó, que era neto de Abraão. Escreveu isso e depois, muitos anos depois, eles caem nisso. Ou seja, já passou de muitas pessoas. E lembre, eles não tinham esse livro como nós temos, ok? Isso era, eles conheciam porque o livro da lei, a Bíblia, era lida. Os textos de Moisés eram lidos quando eles reuniam todo o povo. Os reis mandavam ler o texto, tá? Então veja bem, agora eles estão lá no cumprimento de uma promessa, ou de uma profecia, perdão, de Deus, por desobediência. E agora o que acontece? Olha o que Deus fala através de um profeta, tá? Logo no início da deportação para a Babilônia. Diz assim aqui em Jeremias, no capítulo 29, olha, Deus está falando, tem uma série de coisas no contexto, mas para a gente ganhar tempo, diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Olha que coisa aí, fenomenal. Ou seja, Deus prometendo, falando, depois de passar 70 anos que vocês estiverem lá na Babilônia, vocês vão me buscar, vocês vão me clamar, vocês vão
realmente buscar de todo o vosso coração, e eu vou ouvir vocês, porque vocês estarão arrependidos, e eu vou fazer vocês voltarem para este lugar. E é interessante que aí você vai ver no livro de Daniel, que Daniel entendeu pela profecia do profeta Jeremias, que é essa que nós lemos, que os 70 anos já se haviam passado. E ele então começa a orar, começa a fazer confissão. Ou seja, é a palavra de Deus se cumprindo através do tempo. Todo esse tempo que Deus falou, nenhuma das suas palavras deixou de ser cumprida. E isso é o conteúdo bíblico, é o que está aqui na palavra de Deus. E aí vem, mas uma das maiores profecias, lembra quando eu disse no início, o centro, o eixo da Bíblia é revelar o plano de salvação para o homem, é revelar Jesus Cristo. A Bíblia é a revelação de Deus que revela a salvação e revela Jesus Cristo para o ser humano. Na Bíblia há muitas profecias sobre a vinda de Jesus. E é interessante aqui, você vai ver de novo, vou colocar o texto, promessas do nascimento de Jesus. Mostra onde Jesus nasceria, tá? Aqui em Malaquias, que é o último livro profético do Velho Testamento. Diz assim: tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, aqui está falando uma promessa de onde Jesus nasceria, de onde Jesus viria. E onde é que Jesus nasceu? Em Belém. E ele não morava em Belém. Ele foi porque o rei Herodes convocou, fez uma convocação para um censo, e todos eles foram, e Maria estava grávida. E exatamente quando Maria estava lá, então Maria não encontrou lugar, não encontrou hotel, foi parar no curral, e lá ela teve foi o nascimento de Jesus, ok? Mais um cumprimento. Também, nas profecias sobre Jesus, você vai ver muitos outros detalhes. Por exemplo, olha, aqui diz em Isaías 7,14 que seria de uma virgem. Diz, olha, portanto, o mesmo Senhor, o Senhor mesmo, vos dará um sinal. Ou seja, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer, os cristãos, a maioria sabe, Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, o sinal de que, de fato, Jesus estava vindo de Deus como Messias é que ele viria de uma virgem. E nós todos sabemos que Maria era virgem, porque ainda não tinha se casado, estava noiva com José, e José não teve relações sexuais com ela, e ela foi grávida do Espírito Santo, ok? Então é muito forte, são muito fortes, né? Por exemplo, as profecias. Aqui tem uma profecia, a Bíblia é cheia de profecias sobre o Messias. O fato é que muitas pessoas preferem dizer: a Bíblia é um livro escrito por homens, mas nunca leram a Bíblia. A Bíblia não serve como palavra de Deus, mas nunca tiveram uma experiência, nunca estudaram a Bíblia. A Bíblia é um livro para ser estudado, meditado, buscado. É para ler debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, ok? Então, se você não tem tido esse interesse sobre a Bíblia, muito provavelmente você não está experimentando as coisas que de fato ela pode te oferecer. Aqui nesse texto, aqui no Salmo 69, diz aqui no Salmo 69, olha, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Eu não sei o quão informado você está, mas essa é uma profecia sobre Jesus. Jesus está lá na cruz, e Jesus está com sede, e Jesus pede água. E em lugar de darem a água para Jesus, eles deram de fato fel e deram vinagre para Jesus, tá? E alguém poderia dizer: mas Jesus estava controlando. Jesus não estava controlando nada. Claro que como criador ele poderia controlar, mas ele não estava controlando, ele simplesmente estava ali para que os fatos acontecessem. E é interessante você notar que quem decidiu dar vinagre para ele não foi ele mesmo. Então são profecias de fato da Bíblia que fazem o quê? Elas mostram a veracidade da palavra de Deus
para nós entendermos e crermos e sabermos. Existe uma outra profecia que eu não relacionei aqui na minha lista de textos, mas um outro salmo que diz que nenhum dos ossos dele seriam quebrados. E lá no dia da crucificação, como era numa sexta-feira, e para não ficar para o outro dia, o soldado passava quebrando as pernas das pessoas que eram crucificadas, porque então eles não conseguiriam mais forçar e morreriam asfixiados. Então, nesse momento que eles passaram para quebrar as pernas, Jesus já tinha morrido. Jesus, porque a Bíblia diz que ele mesmo, ele entregou o Espírito a Deus. Ele diz: Pai, a ti entrego o meu Espírito. A Bíblia diz que ele tem o poder para dar a vida e tem o poder para tirar a vida. Então é interessante isso. Então nenhum dos ossos de Jesus foram quebrados, né? Nenhum dos ossos dele passou por esse problema. Então a gente vê várias evidências, ok? Nós temos provavelmente aí na Bíblia, só no Antigo Testamento, mais de 300 profecias relacionadas a Jesus, ok? Dizendo que ele nasceria e que ele viria e que ele seria rei para sempre, etc. Mas um outro aspecto também que eu quero mencionar sobre a Bíblia é o poder que a Bíblia tem. A Bíblia é um livro poderoso, tá? Ela tem autoridade, né? E os poderes que ela tem, essa autoridade que ela tem, são únicos. Ela tem autoridade no mundo espiritual, tá? Eu já vi, não vi com meus próprios olhos, mas eu já ouvi testemunhos de pessoas que estavam tentando expulsar demônios de pessoas que estavam possessas por espíritos malignos, e essas pessoas não tiveram êxito. E eu ouvi falar que um pastor chegou, se assentou, abriu a Bíblia, não falou nada e começou a ler a Bíblia em voz alta, e o demônio simplesmente saiu da pessoa que ele estava possuindo. Já ouvi outros relatos também de pessoas que começaram a ler a Bíblia para tentar provar que a Bíblia é uma fraude, e acabaram se convertendo, sendo transformados. Então a Bíblia ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. Inúmeras pessoas que já foram transformadas pelo poder da leitura da Bíblia, de escutar a palavra de Deus, tá? Ela tem esse poder. Nenhum outro livro tem esse poder. E um aspecto interessante na Bíblia é que você pode ler a Bíblia 300 vezes e sempre o Espírito Santo vai te revelar coisas novas. Sempre o Senhor vai falar com você através da Bíblia, ok? Não há como esgotar a Bíblia. Você pode estudar e não vai conseguir esgotar. Um outro aspecto importante sobre a Bíblia, que traz como evidência, o caráter histórico da Bíblia, tá? O caráter histórico da Bíblia é interessante. Por quê? Por exemplo, existem eventos históricos que estão citados na Bíblia que podem plenamente ser comprovados. Um exemplo disso é sobre a Arca de Noé. Eu não sei se vocês já sabem, muita gente sabe disso, mas descobriu-se um lugar na Turquia onde crê-se que é a Arca de Noé, porque está justamente no monte onde a Bíblia fala que a arca ficou ali ancorada, parada. Eu vou mostrar para vocês um vídeo, para que você possa ver, um vídeo só de 2 minutos, e o vídeo está em inglês, se você não sabe inglês, mas tem as legendazinhas em português, e assista com atenção para você ver, ok? Eu vou mostrar primeiro as fotos, sobre a Arca de Noé, são as fotos, e depois eu vou falar sobre a travessia do Mar Vermelho, essa aqui tem o vídeo. Então acompanhe comigo aí. Esse homem, chamado Wyatt, ele encontrou isso que você está vendo aí, as marcas, né, apontando com a seta, seriam os limites da Arca de Noé. Ele fez estudos com ultrassom, ele mediu, as medidas que ele fez comprovam as medidas que estão descritas na Bíblia. Você vê também na lateral, você vê essas entradas aí, que são características também da armação da arca, tá?
você vai ver aqui vai ver um desenho, um diagrama e vai ver fotos aqui que mostra as características. É bem legal. Depois, se você quiser, você pode procurar na internet e você vai ver essas fotos, você vai ver várias coisas, você pode ler a respeito, e existem muitas coisas interessantes aqui com respeito a isso, ok? Então, voltando ao que eu estava dizendo, é a questão histórica. A Bíblia fala do dilúvio, fala da arca, e a arca está aí. Tá? Eu estou falando muito superficialmente, mas você pode pesquisar sobre isso. Eu já pesquisei sobre isso muitas vezes, e é porque é um assunto que eu acho fascinante. Também a Bíblia fala, quando os israelitas saíram da terra do Egito e cruzaram o Mar Vermelho, diz que o mar se abriu, e quando Faraó com o seu exército estava cruzando o mar, diz que o mar se fechou e os matou e destruíram os carros de Faraó. Tem muita gente que não acredita, tem muita gente que argumenta, não, mas diz que tem um tempo que o mar fica bem baixinho assim, e algumas pessoas até fazem piada e dizem assim, eu não sei como um mar bem baixinho ia matar cavalo e gente afogado e destruir os carros. Fato é que este mesmo homem e outros, eles descobriram artefatos, ferragens e materiais de carros no fundo do Mar Vermelho, onde se acredita que foi onde os israelitas atravessaram. E eu vou tocar o vídeo para você ver, ok? Muito interessante. Eu quero que você acompanhe isso para que você possa ter mais, vamos dizer assim, coisas sobre argumentos, ou que você possa entender, né, sobre as coisas de Deus, ok? Vamos lá? In the spring of 2000, a robotic camera was lowered into these waters for the first time. This has never been done. No one have been in the area at all with a remote control camera. The robotic camera's survey revealed many shapes and objects familiar to Mueller, including coral formations with right angles, arches, discs, and straight shafts fused into larger masses that had the appearance of twisted wreckage. Now, when we have been able to go back and forth with a remote control camera, we can repeatedly see that these strange structures we are looking for are there. Not at one place, but you see them again and again and again. There are situations where you see something that looks like an axle, a hub, something that looks like a wheel, and you say to yourself, this is not a coral reef, this is a coral growth on an artifact. And that is what's different to me when I compare corals at other locations around the world. Since the earliest explorations at Nueva, one distinctive type of formation has often been identified on the sea floor. A slender, table-like structure, sometimes standing on end, with a coral-encrusted base, a straight shaft, and a circular top. It's a 90-degree angle, a right angle, between something that looks like an axle and the wheel. And you can see this in different varieties, and it looks very different from normal coral growth. And it is like a man-made structure with a coral growth on it. In the midst of them, Pan Tien photographed this circular object attached to what appears to have been a broken axle or hub. This discovery was significant for two reasons. Pan Tien had documented the coral-encrusted form of a wheel with dimensions similar to ancient Egyptian artifacts, directly across from the proposed Nueva crossing site. Her find also provided independent confirmation of earlier evidence establishing wheel-like formation. Então, uma das coisas que você vai ver aí é que as coisas que foram encontradas lá são rodas e eixos e coisas realmente que indicam que carros ficaram ali.
Tem vários relatos de outros historiadores que encontraram também. Esse aí foi de mais ou menos 18 anos atrás, mas é muito interessante a gente ver que há comprovação, relatos históricos que foram comprovados com detalhes e precisão sobre as coisas citadas na Bíblia. Outra evidência também é com relação às pessoas. A Bíblia cita pessoas, reis, e há comprovação histórica fora da Bíblia da existência dessas pessoas. E não foram coisas simplesmente inventadas, né? E isso está aí para todo mundo ver. Só que as pessoas preferem ignorar, as pessoas preferem falar porque está todo mundo falando. Ela mesmo nunca pegou numa Bíblia, nunca leu a Bíblia, nunca estudou a Bíblia. Ela não quer, muitas pessoas têm preguiça de estudar a Bíblia. Infelizmente, até muitos cristãos têm preguiça de estudar a Bíblia, de pegar em um livro para ler e de buscar, né? E é muito interessante que aqueles que buscam encontram. Isso é uma palavra de Jesus. Então nós precisamos buscar, né? Um outro aspecto também que nós precisamos ver sobre a Bíblia como palavra de Deus é que a Bíblia ela tem um caráter indestrutível. O que eu quero dizer com caráter indestrutível? Já tentaram destruir a Bíblia muitas vezes, tá? Pessoas, reis, imperadores. E se você observar, há uma coisa interessante, que todas as pessoas, igual está acontecendo agora, por exemplo, na Bolívia, todos os imperadores, os governos, os presidentes de países, de vários países, principalmente de países tidos como socialistas, comunistas, eles têm a tendência de querer tirar a Bíblia, porque a Bíblia ela exerce poder sobre a vida das pessoas. As pessoas elas preferem obedecer à palavra de Deus do que obedecer a esses governos quando esses governos estão contra a palavra de Deus. E é normal, porque de fato o que a Bíblia traz é a palavra de Deus, é do Criador. E esse poder que a Bíblia tem, né, é fenomenal, porque já queimaram quantas centenas de milhares de Bíblias já foram queimadas, né? Quantas pessoas já se levantaram, eruditos, para tentar destruir, desbancar a Bíblia. E de fato não há como. Por quê? Porque a Bíblia, ela de fato, ela tem esse poder, ela tem essa ação, né? E isso é muito importante a gente analisar quando a gente fala sobre a Bíblia. Então nós não estamos falando simplesmente de um livro qualquer, nós estamos falando de um livro que tem poder. Se você duvida do poder transformador da Bíblia, eu te desafio você ler a Bíblia. Você lê a Bíblia em voz alta, lê a Bíblia em sua casa, lê a Bíblia para pessoas que queiram ouvir a leitura da Bíblia, ou você mesmo ouça a leitura da Bíblia, tá? E não somente isso, mas estude a Bíblia. Não fique só repetindo o que as pessoas falam. Você está aqui ouvindo de mim nessa noite, eu sei que você está aprendendo, você está absorvendo, mas é muito importante que você mesmo tenha isso dentro de você e que você seja cheio da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não só te transforma, a Bíblia chama ela mesmo de espada de dois gumes, de dois cortes. E ela vai até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Então é muito importante que você tenha, né, essa, vamos dizer assim, essa dinâmica, que você consiga se apaixonar pela palavra de Deus de tal forma que você possa, digamos assim, entender, aprender sobre Deus, né? Nós estamos chegando já ao final, já estamos a 58 minutos falando sobre a Bíblia.
Eu poderia falar a noite toda sobre a Bíblia, que não me canso, porque amo a palavra de Deus. Mas eu quero que você entenda uma coisa: amar o livro não adianta nada deixar ele fechado. Não adianta nada você ter e deixar ele na sua prateleira. É necessário mergulhar na palavra de Deus, porque ela tem poder, ok? Eu quero mandar um abraço muito grande para todos vocês que me acompanharam até agora e que têm acompanhado toda semana a gravação ou a transmissão desse programa, tá? Eu quero dizer, eu faço isso com muito amor no meu coração, porque eu sei que tem muitas pessoas que querem aprender mais sobre a palavra de Deus. E não para aqui. Na semana que vem, nós ainda vamos falar mais sobre a palavra de Deus. Nós vamos mostrar na própria Bíblia quais são os textos que falam sobre a própria palavra de Deus, tá? E de onde vêm os conceitos que nós temos da palavra de Deus. Isso é muito importante, ok? Bem, um grande abraço para você e eu vou orar por você antes que você se vá. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, este momento, toma a vida de cada pessoa, traz a tua graça, a tua direção, manifesta o teu Espírito, manifesta o teu poder. Ó Deus, que a tua palavra possa realmente ser como uma espada que entra e vai até o coração, até a divisão da alma e do espírito de cada pessoa, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo use a tua palavra e transforme as nossas vidas. Nos dê autoridade, poder e graça. Eu te louvo e te agradeço. Fica conosco, dê uma noite de sono em paz para aqueles que estão, Senhor, já para ir dormir lá no Brasil, aqui. E, Senhor, e que essa palavra chegue na vida de cada pessoa. Muito obrigado, Deus, eu te louvo no nome de Jesus. Amém, amém. Quero dizer para você também que esse programa fica gravado aí no Facebook. Você pode assistir depois, se você perdeu alguma parte, ou se você quer compartilhar com um amigo, não tenha vergonha. Compartilhe, fale e Deus vai abençoar para que essa pessoa possa aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, ok? A minha intenção não é polemizar, mas é ensinar. Se você quer aprender, eu estou aqui com o coração aberto, com humildade para ser usado por Deus na sua vida. Grande beijo no seu coração, que Deus te abençoe, ok? Fica na paz, um abração.